Olá a todos. Isto que eu vou falar é uma breve apresentação de um dos projetos Lab que a gente abre para fora da nossa cidade, Sete Lagoas. Então vou ser bem breve e para quaisquer dúvidas a nossa equipe está à disposição. Primeiramente e de forma rápida, eu gostaria de reforçar em que consiste o método de ensino Lab. O Lab é uma escola que nasceu há pouco mais de 18 anos e que trabalha com o método focado no ensino rápido e personalizado. A gente acredita que no mundo atual isso seja essencial para o aluno que realmente quer aprender. Entre vários diferenciais do projeto de ensino Lab, destacam-se o foco em comunicação, um programa focado, marcado pelo Marco Comum Europeu, um programa todo desenhado, tendo o Marco Comum Europeu como referência. Não é segredo para empresas conceituadas que o Marco Comum Europeu é o programa de ensino adotado pelas melhores escolas de idiomas do mundo. O Lab se prima por trabalhar com materiais internacionais, o nosso próprio material exclusivo e customizado para o aluno brasileiro. Ele tem um conceito internacional, vamos falar disso na sequência. Também trabalhamos internamente com plataformas online próprias e com o método que nesta linha de trabalhar de forma personalizada e bem rápida, ele foca em conversação, compreensão oral, escrita e leitura. Ok? Muitos métodos focam nisso também. Qual seria talvez o nosso grande diferencial? Fazer isso de forma objetiva, com formalizações eficientes, de forma bem personalizada, foco no aluno, o que gera resultados mais rápidos. O Lab também trabalha com 3 tipos de avaliação. O sistema de avaliação Lab, que é um sistema com base também internacional, um sistema de feedback form, que é uma avaliação do nosso trabalho, do trabalho do aluno o tempo todo, e é também centro aplicador TOEFL e TOEIC. O Lab trabalha com cursos presenciais e cursos online. Tá? Cursos presenciais em nossa sede e cursos online, através de aulas via Skype, turmas individual e através de cursos pré-prontos em nossa plataforma de EAD. O Lab atende a crianças, kids, a partir de 4 anos de idade, tweens. Vamos falar um pouco desse conceito na sequência. Nós entendemos que não devemos dividir o ensino em kids, teens e adults, porque existe uma faixa aí entre 8 e 12 anos de idade. Nós chamamos de tweens, que são aqueles alunos que não são mais crianças, mas também não são ainda adolescentes. Trabalhamos também com adolescentes e adultos. Um dos grandes méritos do nosso método e da nossa forma de trabalhar em sala de aula é buscar interação. Também, considerando padrões internacionais, nós sabemos que existem 3 formas base de transmissão de conhecimento. No Lab, o que a gente busca, antes de falar dessas formas, é ter uma interação maior aluno-aluno, uma interação menor entre professor e aluno e uma interação nenhuma entre professor e professor. Explico melhor. As nossas aulas e o nosso material busca isso, elas são focadas em que o aluno fale e participe o tempo todo. E é importante que esse aluno crie experiências interessantes e fale sobre suas experiências para que ele saia realmente encantado de suas aulas. Tá? Para isso é importante que o professor fale menos, que o professor funcione como moderador, como facilitador. Daí a nossa busca constante de ter menos professor-aluno. Não quer dizer que o professor não interaja com o aluno, mas esse aluno precisa, em sala de aula, conversar com o colega, criar conhecimento a partir da interação com o colega e não ter tudo tão controlado pelo professor. Há um controle, mas esse controle ele é meio que subliminar. Então o professor ele é mais facilitador do que aquele detentor total do conhecimento. Com relação a gente buscar um corte nessa interação professor-professor, a gente acredita que se o professor ele é detentor total e se preocupa muito em interagir consigo mesmo em sala, a gente tem aulas chatas, modorrentas, em que o professor fala o tempo todo, em que ele gasta seu tempo falando de si próprio, buscando, entre aspas, divertir o aluno. E na visão Lab, o professor não tem que divertir o aluno, ele tem que ensinar através de aulas bem divertidas. Com relação a tipos de ensino, nós acreditamos realmente que existam 3 tipos de ensino. O ensino com mera transmissão de conhecimento, o ensino que busca engajamento ou interação e o ensino que busca transformação. O ensino com mera transmissão de conhecimento é professor passa informação, aluno recebe informação.
A gente acredita que o engajamento é muito importante, o engajamento, a interação, especialmente em língua estrangeira. É o aluno falar em sala de aula, questionar o tempo todo, discutir as suas dúvidas, criar experiências interessantes e transformadoras. O que nós temos que tomar cuidado na nossa visão, e o nosso material busca equilibrar isso o tempo todo, é que nós não podemos ter só ensino de engajamento, porque transmissão de informação também é importante. Então nós buscamos aqui o tempo todo equilibrar esses dois pontos. O ensino com engajamento que transmita informação. O ensino com interação entre os alunos o tempo todo, mas que tenha o professor como figura relevante, crucial, para que isso seja conduzido. Um professor treinado, motivado e focado em resultados eficientes com relação àquilo que ele transmite aos seus alunos no momento adequado. Com isso tudo, nós acreditamos que possa ser gerado o ensino de transformação. E o que é transformação para o LEB? É você transformar a vida do aluno através da aquisição de um idioma estrangeiro. Então, esse aluno ele vai ter maiores oportunidades na sua vida, ele vai abrir a sua mente, ele vai conseguir oportunidades melhores porque ele fala uma língua estrangeira e nós acreditamos piamente nisso. Hoje, no mundo em que vivemos, existem algumas habilidades e atitudes que não são muito trabalhadas nas escolas como um todo e que nós buscamos reforçar através do nosso material e das nossas aulas. Habilidades como formas de pensar, formas de trabalhar, ferramentas de trabalho, vivência no mundo atual. A gente não quer doutrinar alunos, mas buscamos, inclusive, com o nosso material, fomentar esse senso crítico, a fim de que ele, e autocrítico também, a fim de que ele entenda o seu lugar no mundo e que lugar ele quer ocupar no mundo. Habilidades do século XXI, essas habilidades são muito difundidas nas instituições, o nosso material, o nosso conceito de aula é muito voltado para isso também. Eu cito aqui um exemplo de Weiner, de 18, que é uma coisa muito recente, de uma publicação dele. É uma das pessoas que a gente tem como referência no sentido de linguística aplicada e do que colocamos nos nossos materiais /aulas. Critical Thinking, pensamento crítico, por exemplo. A gente tem isso subliminal o tempo todo no nosso material. Senso de colaboração e liderança, agilidade, adaptação, iniciativa e empreendedorismo, comunicação efetiva, avaliação e análise de informação é algo que hoje os alunos estão se graduando até no ensino universitário, muitas vezes, sem saber fazer e sofrem no mercado de trabalho por isso. E também sempre fomentando curiosidade e imaginação. Tudo isso com um grande diferencial, que é o atendimento personalizado. Então, não importa se o nosso aluno está em uma aula individual, em uma turma, ele tem total atenção do professor e os nossos materiais promovem isso. Então, o LEB é uma escola que busca sempre colaboração. E por que a gente é diferente? Porque é interessante contratar o nosso material e automaticamente contratar o nosso método. Nós acreditamos que uma boa escola ela tem que ter três coisas: bons professores, uma boa política linguística e estratégias de ensino eficientes. Dentro do método de gestão LEB, alguns pontos são bem focados, bem discutidos e exigidos da nossa equipe. Conhecimento, análise estratégica, definição de objetivos correta, foco em aprendizado com resultados, atenção ao mercado global e parceria. Isso tudo gera ensino de transformação. Sem isso, a gente não acredita nesse tipo de ensino. E por que o LEB se julga uma escola diferente? Nós trabalhamos com conversação o tempo todo. Então, no LEB, desde nível básico, não interessando a idade, o português é usado como elemento facilitador nos momentos certos. Os professores são treinados para isso. Mas o nosso aluno é levado a falar inglês o tempo todo. Então, a gente costuma brincar no LEB que você pode falar o que você quiser em sala, desde que seja em inglês. Então, a gente tem aulas, materiais também focados em que não haja conversas paralelas, ficar contando caso em sala de aula, etc. A gente considera que isso é perda de tempo. A gente quer trocar experiências, a gente valoriza a troca de experiências, mas com foco na prática de língua inglesa. A gente tem uma formalização disso tudo. A gente não acredita que só falar resolva. A gente precisa formalizar esse conhecimento com prática bem objetiva e foco no aluno. O aluno LEB, por exemplo, ele aprende gramática? Aprende. Ele aprende estratégias de escrita? Aprende. Estratégia de leitura? Aprende. Mas tudo isso é extraído daquilo que ele fala em sala de aula, daquilo que ele produz, daquilo que ele cria. E os nossos materiais são voltados para isso. Então, no LEB, por exemplo,
O professor não tem exemplos prontos, caderno de exemplos. Os exemplos são retirados daquilo que o aluno produz. Nosso método se baseia nisso. Isso é uma parte bem indutiva dele, funciona muito bem. Por isso nós temos alunos que falam melhor. Nós temos também um portal do aluno internamente, em que o aluno nosso, além de tudo mais, tem uma plataforma online com exercícios através dos quais eles são avaliados. Isso é oferecido para o parceiro ou não, dependendo do interesse do parceiro. Trabalhamos também com videoaulas, então no Lab não é necessário que o aluno, por exemplo, estude aqui e fique fazendo aula fora. Ele tem videoaulas focadas naquilo que ele precisa. A partir de 19, mês de abril é o nosso planejamento, o nosso livro será disponibilizado também como aplicativo, em que o aluno terá acesso, além do conhecimento que está no livro, além das informações do livro, a todo listening e vídeo do livro e mais ainda videoaulas com o autor do material. Não existe material assim no mercado. Então a escola que fecha um contrato de parceria conosco, ela, por exemplo, tem o próprio autor do livro dando aula para os seus alunos o tempo todo, em português. Essas aulas não são faladas em inglês, porque o foco delas é exatamente tirar dúvidas ou facilitar a vida de um aluno que perde aulas. Nós trabalhamos com formalizações individualizadas e uma definição bem clara de objetivos e prazos. E um suporte para o professor que trabalha com o Material Lab. Esse suporte ele é dividido em pré-treinamento, treinamento, ok? Em que o professor aprende a trabalhar com esse método e aprende a trabalhar cada sessão do nosso material com timing. Quanto tempo ele tem que trabalhar com cada sessão do nosso material. Uma curiosidade, cada lição do nosso material foi desenvolvida para ser trabalhada em uma aula, e o professor ele é treinado para isso. Então o próprio parceiro ele tem controle disso, se está sendo bem dado, se está sendo dado no prazo, etc. Então os nossos livros eles são focados para que não haja enrolação em sala de aula. Assim nós vamos ter resultados mais interessantes. O que é que o Lab cobra do aluno, e é interessante que o parceiro saiba, porque o nosso material ele é baseado nisso. O aluno que trabalha conosco, ele tem a noção de que o Lab não trata o aluno como cliente simplesmente. O aluno nosso ele é um parceiro. Nós existimos para ajudá-lo naquilo que ele precisa no momento. Então o Lab prega muito o que é necessário para que o nosso material funcione bem, para que o nosso método funcione bem. Parceria, uma postura positiva, trabalho em grupo, participação em sala, respeito a valores e uma participação com feedbacks assertivos. Nós temos alguns lemas aqui, um deles é o seguinte: we can help, nós podemos ajudar, but would you like some help? Você gostaria de realmente trabalhar com uma escola eficiente? Porque uma escola eficiente, seja para o aluno, seja para o parceiro, ela não funciona por si só, não é uma via de mão única. Isso é bem interessante reforçar também para todos os nossos parceiros. O Lab acredita em parceria e ensino com parceria. Aqui nós temos uma capa de um dos livros nossos, o Global Lab 1B, isso é um livro de nível básico, é apenas para que numa apresentação se entenda que nós não trabalhamos com o tipo de material que a franquia comum trabalha, é um material que é bem focado internacionalmente e é um material que tem um layout bem interessante para o aluno. Então isso é uma das nossas capas, só para que conheçam. Essa é a contracapa, tá? Onde são especificadas as características do material, código para uso de aplicativo, etc. Isso aqui é uma capa de um livro que a gente chama de Global Lab Twins, é exatamente aquela linha. Twins é para alunos entre 8 e 12 anos, mas na prática, isso é o conceito. Aqui no Lab nós trabalhamos com essa linha de material de 9 a 12. Nós achamos que em termos linguísticos, Twins é 9 e 12 pela nossa experiência. Bom, isso aqui é a parte interna de um material Twins, apenas para que percebam que é um material bem moderno, com sessões bem especificadas. Cada sessão, o próprio aluno tem controle, será uma sessão de fala, de escrita, de compreensão ou de leitura. Em linhas gerais, de forma bem rápida, cada número funciona como uma lição, cada lição deve ser dada em uma aula. O material foi elaborado para que cada lição seja dada em 1 hora de aula em turma, ok? Sempre nós iniciamos o uso do inglês nas aulas pela fala. Através do que é produzido em fala, extraem-se as partes gramaticais e formais. Essa fala não é fala a esmo e o nosso professor também não precisa preparar isso em casa. Ele não dá em sala, fala o que ele quer. Todas as discussões são controladas pelo material para que haja padronização.
Então, por exemplo, nessa sessão de Oral Communication, está pronto para o professor. Ele deve começar a aula com o livro aberto? Não. Em que momento ele abre o livro? Que sessão deve ser trabalhada com o livro fechado? Quantos minutos ele tem para trabalhar cada sessão? Isso tudo é explicado para ele no treinamento pedagógico online que nós disponibilizamos. Como deve ser trabalhada a sessão de Writing Communication? Como isso deve ser extraído da parte oral para formalização? Como que deve ser feita essa parte escrita? Como que deve ser feita a sessão Be Careful, que é uma sessão gramatical? Tudo isso o professor é treinado através de nossa plataforma de EAD. Existe prática escrita no Lab? Eu estou falando muito sobre comunicação oral? Claro que existe. Existe a formalização e existe a prática. A sessão Practice, ela existe em todas as lições. O ideal é que essa sessão Practice seja feita em sala de aula com os alunos, para que ele seja treinado para trabalhar sozinho com outros exercícios escritos. Isso aí vai depender muito da carga horária do parceiro, do que ele disponibiliza para o aluno. São necessárias pelo menos 2 aulas semanais, de 1 hora, para que isso funcione bem. E a gente, como eu disse, não interfere na política linguística e na política educacional do parceiro. Se ele quer dar isso para casa, o material é flexível para que isso seja dado em casa. Nós aconselhamos, a título de curiosidade, que essas sessões sejam trabalhadas em sala de aula após o momento em que o professor explica o conteúdo. Porque em muitas escolas não há prática. Explicou o conteúdo, muda de conteúdo. Como que eu checo? Como que eu faço accountability se esse aluno aprendeu realmente? E o professor não precisa inventar isso, como ocorre na maioria das escolas. Isso está no próprio material dele. Uma ferramenta eficiente, ela tem que evitar que você tenha que mudá-la o tempo todo na nossa visão. E por que escolher o Global Lab? Por que escolher o Lab Idiomas? Então, complementando o nosso raciocínio, nós trabalhamos no Lab com o marco comum europeu, livros do exterior também se baseiam no marco comum europeu, mas esses livros deixam muito a desejar. A gente conhece várias escolas, inclusive de grandes centros, que trabalham com livros de editoras como Macmillan, Universidade de Oxford, Cambridge, etc. Em que é que esses livros deixam a desejar? Eles são feitos no exterior e não são voltados para o aluno brasileiro. Então, usar o Global Lab é uma grande vantagem porque, embora o programa seja totalmente voltado para o marco comum europeu e prepare o aluno para desafios globais, ele é um material focado em dificuldades que o aluno brasileiro possa ter. Tá? Então, por exemplo, como nós já falamos, ele tem sessões em nível básico em que o aluno ele é orientado na parte gramatical em português. Então, o português ele é usado aí como elemento facilitador também. Isso para um aluno na faixa dos 7, 8, 9, 10, 11 anos, que é ainda mais imaturo, é essencial, até para que o pai não tenha que parar a sua vida e explicar o conteúdo para o aluno. Então, ele fica independente. Nós temos outra coisa no nosso projeto que também é bem diferenciada. A formalização do conteúdo de forma bem simples e o suporte pedagógico ao professor. Esse suporte ele pode ser dado na empresa ou ele pode ser dado também totalmente online através da nossa plataforma de EAD, na qual inclusive treinamos o Professor Lab. É claro que nós também oferecemos algo único, que é a customização de todo esse processo para o parceiro. Além disso, conteúdo na medida certa, adequação à realidade brasileira, formalizações claras e rápidas. Então, nós temos o aluno falando inglês o tempo todo, interagindo, mas há formalização disso. A organização programática é simples, ela não é mal feita, ela não é simplória, ela é simples para que o aluno entenda e simples para que o professor prepare. A gente trabalha aqui no Lab muito com aquela métrica de Pareto, né? 20% de trabalho, 80% de eficiência. Se é possível, não há por que gastar tanto tempo para fazer uma coisa, se nós conseguimos fazer em menos tempo, de forma eficiente, né, e com menos sofrimento. Isso vale também para o professor. Então, o Professor Lab, ele não precisa sofrer para preparar a aula. Ele prepara a aula, inclusive, e as conduz com mais prazer. Existe controle sobre cada aula, então o nosso material ele tem uma organização programática direta, simples, e cada lição é direcionada para que seja uma aula. Então o gestor ele não precisa saber inglês, ele não precisa ser especialista em inglês para saber se o professor, por exemplo, está atrasado ou não. Então isso aí já foi feito para que o material seja pedagogicamente adequado e focado em gestão eficiente do tempo. Existe, como eu já disse, uma facilidade de preparação, foco total no aluno.
O português como elemento facilitador em níveis mais elementares, como eu disse, inclusive nas explicações gramaticais, exemplos voltados para a nossa realidade. Suporte para dúvidas, tanto do aluno quanto do professor, e isso tudo gera resultados mais rápidos. Lembrando que o nosso material, ele tem, além de tudo isso, um plus, videoaulas com o conteúdo essencial de cada lição. Então, na nossa parceria, em linhas gerais, então, ela fornece, ela dá ao parceiro padronização total, controle aula-aula, suporte pedagógico online, material de orientação e provas. É possível que os professores recebam, inclusive, provas em Word para que sejam adaptadas, customizadas de acordo com o que a escola precisa, economia de tempo na preparação de aulas, como eu já citei, customização do material. Por exemplo, há uma sessão que foi usada por uma escola X, mas para a realidade daquela escola é interessante que essa sessão seja excluída ou que uma nova sessão seja criada. Se isso não agride a filosofia metodológica do material e do curso, isso é totalmente adaptável, é totalmente considerável dentro da nossa proposta. Nós não interferimos na política educacional da escola. Temos a nossa política educacional e linguística, mas o nosso material ele é tão bom que ele trabalha de forma paralela. Nós não interferimos em nota, elaboração inclusive de provas, etc. Nós auxiliamos o parceiro se for do interesse dele. Nós estamos lá para ajudar. Se o parceiro prefere, por essa autonomia, não usar os nossos serviços em alguns aspectos, aí é critério dele. E existe uma flexibilidade de compra. O parceiro pode comprar e repassar, ok? O aluno pode comprar diretamente conosco, desde que seja uma sede próxima, desde que isso não onere excessivamente por questões de transporte, etc., aluno a aluno. Nós visitamos a escola e efetivamos vendas agendadas, enfim, isso tudo é negociado com os nossos parceiros. Algumas exigências LEB são cobradas, por exemplo, a exclusividade, porque nós não vendemos um livro, nós vendemos um método de ensino com eficiência, tá? E um acompanhamento, um sistema online de acompanhamento para o aluno. Então, se você usa, por exemplo, o método LEB no nível 1, mas usa um outro livro no nível 2, não dá para a gente avaliar se está funcionando ou não para a sua empresa. Não exige que o parceiro gaste com suporte pedagógico, ok? Nós oferecemos todo o suporte pedagógico. Uso interno, o parceiro não pode comprar o nosso material e montar uma escola de idiomas para ele. Se ele quer fazer isso, nós oferecemos o nosso sistema de franquias que está sendo aberto a partir de fevereiro de 2019. Ah, vocês não são uma franquia. Não, o LEB atende a todo o Brasil há mais ou menos 10 anos. A escola existe há quase 20 anos. Ele atende a todo o Brasil online há mais ou menos 10 anos. Mas nós não somos uma franquia aberta. Estamos abrindo para isso nesse semestre com novas unidades a partir de 2019. Não é permitido que o parceiro revenda o livro a outras escolas. O material não é reaproveitável, então ele é usado uma vez por 2 motivos, porque é feio, né, ruim, não tem a mesma qualidade, porque o aluno pode simplesmente copiar o que está lá também, então ele não é feito para isso. E há uma programação também de ordem de compra, porque a coisa é customizada. Bom, e por que esta parceria é um bom negócio? Ela é um bom negócio para o parceiro LEB, por quê? Porque eu não mencionei isso ainda, mas quanto o parceiro vai pagar para o LEB para isso? Quanto que ele vai pagar para estar utilizando todo esse sistema completo? Nada. O parceiro não gasta um centavo. Nós acreditamos que a parceria legal é quando ela tem qualidade a um custo baixo. Então o custo para o parceiro é 0. Ele precisa apenas acreditar no projeto e nos dar liberdade de implantar o projeto. Mas não tem que gastar? Não. O parceiro não gasta um centavo. Ok? Ele tem que acreditar. Se ele não acredita, ele não vai conseguir vender isso para os seus alunos. É bom para o aluno também. E quanto que o aluno vai pagar? O aluno vai ter que pagar o curso de inglês dele então, já que o parceiro não paga? Muitas escolas fazem isso. Não, o aluno não vai pagar nada para o LEB Idiomas. O aluno vai apenas comprar um material LEB, que é um material com tudo isso que eu mostrei para vocês. Então o aluno ele vai comprar um livro que ele já compraria para estudar na escola e vai ter, vamos dizer assim, de brinde um curso comunicativo para que ele desenvolva realmente e se transforme como aprendiz. E por que isso é bom para o LEB? Se o LEB não cobra
por essa consultoria. É bom para o LEB, porque o LEB expande o conhecimento que transforma, a gente acredita realmente nisso, e do ponto de vista bem direto, sendo bem transparente, o LEB não cobra do parceiro, o LEB não cobra do aluno, mas ele vende o seu material. Então, na verdade, isso é um projeto nosso que visa vender o nosso material, expandindo o conhecimento e expandindo o nosso método. E por que ele é feito assim para a escola? Porque ele tem que ser atraente. As escolas têm isso tudo, não gastam. O aluno não paga o curso, mas ele compra o nosso material. Então, o LEB, sim, trabalha com o seu modelo de negócios nesta linha. Então, de forma geral, é isso. O material LEB é um material brasileiro, orgulhosamente brasileiro. Como eu disse, eu sou educador há 25 anos, tá? Eu trabalho particularmente com inglês, espanhol e português. Eu sou especialista linguístico, sou graduado em linguística aplicada também. E como professor, eu sentia muita dificuldade em trabalhar com materiais internacionais. E eu comecei a criar materiais alternativos para os meus alunos. Aí eu sentia que os alunos gostavam mais dos meus materiais do que dos materiais internacionais. A minha equipe me pedia para usar os meus materiais como warm-up, que é a introdução de lição, e como sedimentação, accountability, né, do conhecimento. Então, algum tempo atrás, a gente estava tendo tanto problema para conduzir material internacional em sala com eficiência, que a gente resolveu fazer o nosso próprio material, e eu sou o gestor responsável por isso. Então, você tem um material internacional, por exemplo, que a conversação não é adequada, que a formalização não é adequada. Então, a gente tem que mudar tudo. Você tem formalizações muito extensas, exercícios repetitivos, aí não faz. É melhor não fazer, é melhor não adotar, na nossa visão. Então, o que a gente busca com essa linha de material própria nossa é o quê? É que o aluno esteja feliz em sala de aula, encantado com o curso, falando inglês o tempo todo. E que o professor não tenha que sofrer para fazer isso. Nós temos que buscar, na minha visão, materiais que façam o professor trabalhar menos. Materiais que facilitem também a vida do professor. Se a vida do professor é facilitada, automaticamente a vida do aluno também será, porque as aulas serão melhores. Então é isso. O LEB Idiomas está à disposição para quaisquer dúvidas que os senhores possam ter. Um abraço a todos, muito obrigado por assistirem a essa apresentação.